Olá pessoal, professor Diego Chevarria e essa é a segunda parte da nossa aula sobre política monetária. Bom, quais são os instrumentos de política monetária? O primeiro deles e o principal é o controle da base monetária. São operações que o Banco Central faz no mercado aberto, tirando ou colocando moeda no mercado. Também o Banco Central atua por meio do depósito compulsório. Depósito compulsório é o quanto dos depósitos à vista que os bancos precisam depositar junto ao Banco Central. E por meio desse depósito compulsório, o Banco Central consegue também aumentar e diminuir a base monetária e aquele multiplicador monetário que eu já falei para vocês. E por fim, o principal forma de atuação do Banco Central, a taxa básica de juros ou a taxa de redesconto, também conhecida aqui no Brasil como taxa Selic. Aqui vale uma discussão mais aprofundada. Quanto mais elevada a taxa de juros, mais caro para financiar um bem, para financiar um carro, para financiar uma casa. Quanto mais elevada a taxa de juros, maior a tendência em poupar em vez de consumir. E quanto mais elevada a taxa de juros, maior a tendência de poupar em vez de investir. Por que o Banco Central aumenta a taxa de juros ou reduz a taxa de juros? Porque quando uma pessoa tem a decisão de poupar em vez de consumir, ou um empresário tem a tendência de poupar em vez de investir, com isso reduz a demanda por bens e por serviços, e reduzindo a demanda por bens e serviços, haveria uma tendência a reduzir a inflação de demanda. Tudo isso leva então a um controle da inflação, e este é a principal ferramenta que o Banco Central no Brasil tem para controle da inflação. Aqui no Brasil, nós temos algumas taxas de juros básicas. A principal que a gente tem é a taxa Selic. A taxa Selic é a taxa de redesconto dos títulos do governo junto ao Banco Central. Ou seja, é o quanto os títulos do governo vão pagar junto para as pessoas que poupam emprestando ao governo. Mas, para além dessas taxas, nós temos outras taxas. Por exemplo, a taxa referencial, que é uma taxa que se usa como referência para financiamentos empresariais, e a taxa de longo prazo, que é uma taxa que se usa para financiamentos de longo prazo, normalmente projetos de investimento. Aqui é importante também falar que uma coisa é a taxa nominal e outra coisa é a taxa real de juros. Por quê? Porque existe a inflação e a taxa de juros real é aquilo que a taxa nominal está acima da inflação. Por exemplo, se eu tenho uma inflação de 4% ao ano, que é próximo do que nós temos hoje, e um juros nominal de 6,5%, eu vou ter, na realidade, um juro real que vai ser de 2,31%. É importante colocar que hoje nós temos uma taxa de juros bastante elevada aqui no Brasil. Especificamente no momento que eu falo, a taxa de juros está em 10,5%. Para uma inflação de 4%, resulta em uma taxa de juros de mais de 6% ao ano, que é uma taxa muito elevada, tanto em termos de comparação entre outros países, quanto em termos de comparação histórica. Vamos ver isso um pouco. Aqui nós temos a nossa taxa Selic, a nossa taxa real ao ano. E nós vemos que nós tivemos um esforço, começando lá nos anos 2000 e vindo até ali em torno de 2020, de redução da taxa Selic, ou seja, de redução
dos patamares de taxa média. E nós tivemos ali, durante a pandemia, um momento de taxa negativa, que no entendimento desse professor, a taxa real negativa foi um grande erro do Banco Central. Tendo errado naquele momento ali com a taxa negativa, disparou a inflação no Brasil e foi necessário um crescimento da taxa Selic de forma bastante significativa. Nesse momento, é entendimento desse professor aqui também que o Banco Central erra mais uma vez, pois a taxa Selic está muito alta para o patamar de inflação e risco que nós temos no Brasil hoje. Isso considerando que a nossa taxa ela já foi uma taxa de 45% ao ano. Isso se deu logo após a crise de 1998, a crise cambial de 98 aqui no Brasil, e também tivemos um repique muito alto da Selic logo após o ataque de 11 de setembro de 2000. Bom, tudo isso é um histórico da taxa Selic. E lembrando que a taxa Selic ela é gerenciada pelo Banco Central em busca de uma resposta às pressões inflacionárias. Nesse momento, nós temos uma taxa, aqui eu coloquei 10,75, mas a taxa ela está em 10,50. E a nossa taxa Selic, ela já foi bem mais baixa durante o governo da Dilma. Tivemos uma taxa que cresceu ao longo do governo Temer e que foi para uma posição de uma taxa real negativa durante a pandemia. Bom, aqui é importante também falar sobre a taxa de juros internacional. O que é a taxa de juros internacional? É a taxa que se coloca no mercado internacional, as taxas de referência. E normalmente essas taxas de referência elas são colocadas para as taxas que se pagam de juros para os títulos norte-americanos e para, eventualmente, os títulos da dívida da Inglaterra. Hoje, muito mais os títulos da dívida norte-americana. Esses são títulos ditos como livres de risco. Os títulos norte-americanos, durante muitos anos, começando ali nos anos 2000 e vindo até há 2 anos atrás, eles pagavam taxas de juros muito baixas, entre 0 a 0,25, entre 0 a 0,50, resultando sim, frente a uma inflação de 1, 2 e 2,5%, em taxas de juros negativas. Aqui no Brasil, então, nós pagávamos taxas de juros positivas, mas internacionalmente se pagavam taxas de juros negativas. Isso por conta da percepção de risco internacional. Essa percepção de risco internacional resulta em que países em que se percebe que existe um maior risco de não pagar as contas, tem que pagar mais juro. Hoje o Brasil está quase em nível de risco de investimento, ou seja, o Brasil está quase sendo visto como um bom pagador. Já tivemos a pecha de bom pagador. Ali, ao longo principalmente do segundo governo Lula e primeiro governo Dilma, nós tínhamos o grau investimento. Mas até hoje nós pagamos as consequências da moratória que nós tivemos na dívida ao longo do governo Sarney, mas principalmente os problemas que nós tivemos ao longo dos últimos governos da ditadura. Isso nos traz então uma percepção de que o risco Brasil tem se mantido nos últimos 20 anos baixo, em torno de 200 pontos, mas mesmo assim nós pagamos um prêmio de risco elevado aqui no Brasil. Estando, portanto, hoje
o Brasil como a maior taxa real de juros do mundo. Uma taxa de real de juros girando em torno de 8%. Vamos ver outros países. México, 5,4%. Chile, em torno de 5%. Colômbia, em torno de 3%. Indonésia, 2%. Nós estamos pagando muito mais que esses países. E muito mais, por exemplo, que o Reino Unido, que tem menos 0,60%, que os Estados Unidos, que tem menos 1%, que a Argentina, que tem menos 12%, que a Turquia, que tem menos 14%. Sim, taxa de juros hoje no Brasil é um grande problema e por isso também uma grande discussão. Aqui eu termino a segunda parte da nossa aula de política monetária e agora nós vamos falar um pouquinho sobre inflação. Obrigado e até a próxima aula.